Hoje eu gostaria de explorar um pouquinho mais a história envolvendo a atriz, influenciadora, cantora Larissa Manoela e os pais dela, porque essa história, mais do que uma treta familiar, acabou se tornando essa semana uma treta entre emissoras de TV que compraram a briga e aparentemente estão tomando posições aí de um lado e do outro. Então assim, o que aconteceu foi que, só recordando aqui, 2 semanas atrás a Larissa Manoela foi ao Fantástico e revelou que havia uma disputa financeira de patrimônio com os pais dela, que exploraram a menina durante a vida inteira, e quando ela se torna maior de idade e começa a namorar um rapaz, e se torna noiva desse rapaz, que os pais não concordaram com isso e resolveram cortá-la e cortar o dinheiro dela e ficar com o patrimônio dela. Daí ela saiu com quase nada daquilo que ela trabalhou durante toda a sua vida para conquistar. E, por outro lado, o que há depois, na sequência disso, ela faz essa entrevista pro Fantástico, a mãe aparece no SBT dando uma entrevista lamentável para Cris Flores, chorando, daí a entrevistadora chora junto, foi, sabe, um circo que foi montado, e aí, no domingo passado, a Larissa Manoela reaparece no Fantástico mostrando novas evidências, novas conversas que tornam a situação da mãe ainda mais complicada. E aí, nesses últimos dias, o que houve foi uma contenção de estrago. Muita gente veio defender a Cris Flores, o Ratinho fez uma fala no programa dele defendendo a Cris Flores, chamando a Larissa Manoela daquela lá, a tal Larissa Manoela, ou seja, virou uma disputa entre Globo e SBT, até porque a Larissa Manoela era do SBT antes e agora está indo para Globo fazer uma novela. Então o negócio escalou bastante e muita gente tem visto a manobra da Larissa Manoela, né, de ir no Fantástico, jogar parte da informação para que a mãe retrucasse e depois ela viesse com evidências bastante contundentes e definitivas, ou bem, definitivas não sei, mas bem fortes sobre esse caso. Foi uma manobra de mestre, foi uma jogada de xadrez que ela fez. Fez um movimento, recebeu uma resposta e avançou na sua posição ali para mostrar como foi a coisa. Eu quero ler para vocês uma postagem que foi publicada essa semana, que traz novos elementos a partir de uma postagem que eu já li para vocês aqui, que foi uma mensagem de Natal que ela mandou para a mãe, bem fofinha, bem bonitinha, né? Falando assim, desejo para você felicidade nesse Natal e não sei o quê. E aí a mãe mandou lá merda. Só que nessa publicação tem uma outra fala da mãe que não foi divulgada inicialmente, que a Larissa Manoela não havia publicado inicialmente e agora foi revelada nesse novo contexto. Então aqui, como eu falei, ela manda uma mensagem para a mãe, toda bonitinha, né? Saudade da minha melhor amiga, tô aqui para quando você quiser, uma linda noite de Natal. E aí a mãe responde, né? A Silvana Tax. Ela diz o seguinte, que é pra filha, né? Vai a merda, vai. Esqueça que eu sou sua mãe, nem li sua mensagem e já apaguei, você fez suas escolhas e eu também. Isso foi o que tinha sido mostrado anteriormente, que tinha sido revelado já pela Larissa Manoela no último Fantástico. Mas daí tinha um outro trechinho aqui que a gente vai ler agora e vamos falar um pouquinho sobre isso também. Esqueci de desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. KKKKKK. Olha, essa resposta aqui é bem perversa, né? Até porque a gente comentou anteriormente, um filho não tem necessidade de ficar amarrado a pais que são prejudiciais de algum modo, ou nocivos ou tóxicos para eles, né? A gente cresce, a gente vai ter nossa vida, nossa família, e aí a gente se escola muitas vezes dos pais porque a gente percebe que a influência já não é mais positiva, ou nunca foi positiva, e você se sente obrigado a se desvincular dessas pessoas. A resposta da mãe, ela é muito cruel, só lembrando que a família do noivo do Larissa Manoela, eles são espíritas. Então, assim, ela vai lá, eu não sei qual a religião que a mãe dela exerce, ou que a Larissa Manoela exerce, não sei se são evangélicos, se são católicos, mas aqui eles chamam os espíritos de macumbeiros, e aqui há um duplo preconceito, né? Um preconceito em relação ao espiritismo e um outro preconceito, ainda pior, ainda mais grave nesse caso, em relação a quem pratica religiões de matriz africana. De fato, você tem aqui uma manifestação de um tremendo preconceito religioso de uma mulher, de uma pessoa que está atacando a família do noivo, da filha, com base em preconceitos, com base em desconhecimento. Nesse caso, teria que se analisar melhor onde se encaixaria essa fala dela aqui, se é de fato um racismo religioso ou se é simplesmente um baita preconceito, intolerância religiosa, sabe, bastante evidente. Mas o fato é que essa conversa é muito reveladora nesse sentido de como a mãe foi cruel com a filha, ou pelo menos transparece isso nessa conversa. E aí, nesse caso aqui em particular, eu acho que um elemento que a gente tem que pensar e que tem muito a ver com o que a gente fala aqui sobre debate, sobre argumentação, é sobre uma investigação da verdade, sobre o que é a verdade, sobre como reconhecer a verdade, sobre como identificar quem tem razão, sabe, numa defesa de uma ideia, ou de uma posição, ou de um conjunto de argumentos. Porque a gente tinha 2 posições básicas aqui, né? A posição da filha dizendo que fui explorada, saí sem um tostão no bolso, e a posição dos pais
pais, não é verdade, ela está mentindo, tudo foi feito de maneira justa. Havia duas posições e havia lá a apresentação de algumas evidências nesse sentido, até que por fim você tem uma conversa dessa bastante grave e que mostra que possivelmente quem tem razão nessa história é a Larissa Manoela. Como eu falei, a questão escalou para emissoras, né? Então assim, a Globo não se pronunciou muito sobre esse caso, mas o SBT tem encampado uma versão pró-pais da Larissa Manoela. E aí, uma outra coisa, né, e aí eu quero mencionar um documentário que foi lançado semana passada na Netflix, que se chama Johnny Depp versus Amber Heard, que relata a disputa judicial que houve entre os atores de Hollywood, o Johnny Depp e a Amber Heard, quando eles foram para o tribunal, e aí o Johnny Depp processou a Amber Heard por difamação. E nesse documentário, o que se percebe é quase a mesma dinâmica que se dá nessa história da Larissa Manoela com os pais, porque você tem duas versões bastante conflitantes, bastante distintas. No caso da Amber Heard, ela alegava que ela havia sido vítima de abusos domésticos durante muitos anos nas mãos de Johnny Depp, e no caso dele ele alegava o contrário, que ele havia sido vítima de abuso doméstico a partir da Amber Heard. Então tinha duas visões muito distintas, e aí entra a pergunta sobre a natureza da verdade. Quem está falando a verdade? Geralmente você tem uma frase aí bastante usual, né, que as pessoas falam, que é: existe a sua verdade, a minha verdade e a verdade. Essa frase não é exatamente correta, porque muitas vezes você tem uma versão que é verdadeira ou mais verdadeira e outra que é falsa. Nem sempre a verdade está no meio do caminho. Em muitas circunstâncias, na verdade, você tem realmente a verdade sendo exposta por um dos lados. No caso da Amber Heard e do Johnny Depp, é muito difícil avaliar onde ela se encontra, porque os dois trouxeram muitas evidências e muitos relatos e muitas provas e algumas testemunhas para defender suas posições. Então isso é muito fácil de confundir as pessoas, e quando você tem um espetáculo midiático, que é o caso desse julgamento que aconteceu entre Depp e Heard, ou nesse caso Larissa Manoela e os pais, o que acontece é que há uma tomada de posições públicas. As pessoas vêm aqui publicamente, vão nas redes sociais e se manifestam torcendo para um dos lados, né? Então isso acaba criando um ruído, uma distorção sobre a percepção do caso, de modo que você acaba filtrando só aquilo que já vem de acordo com a sua percepção sobre esse caso. Você já comprou um lado, você já está torcendo para um dos lados. Então assim, tanto no caso do julgamento entre os atores de Hollywood, quanto no caso da Larissa Manoela, você tomou uma posição, e essa posição dificilmente vai mudar, mesmo com evidências contrárias. Então, o que dá para perceber é que muitas vezes o convencimento, o modo como você vai persuadir alguém, independe tanto dos fatos, mas depende também de como essa mensagem é filtrada e chega até nós. Mas como eu falei, a questão da busca pela verdade, ela é muito complicada quando você tem esse tipo de circunstâncias nos quais os relatos são dados a partir de testemunhas ou de vozes que já surgem com um certo viés que tende a seduzir as pessoas e a encamparem ou a vestirem a camisa para defenderem uma certa posição. Aí é muito difícil você conseguir, sabe, tirar as camadas de interpretações e de ruído mesmo que vai se formando em torno desse debate, de modo a acessar o que realmente aconteceu. Porque no final das contas, o que menos importa para a mídia é que você chegue até um desfecho e uma conclusão satisfatória sobre esse caso. O que importa é explorar e ordenhar essa vaca indefinidamente, ou seja, vai criando uma aura midiática em torno desse caso, de modo que ele vai se arrastando por muito tempo para que se extraia até a última gota dessa história. Eu não sei até que ponto que um dia a gente vai chegar até uma conclusão sobre essa história, se a gente vai descobrir realmente o que aconteceu entre pais e filha, nesse caso Larissa Manoela, ou entre os atores de Hollywood, Johnny Depp e Amber Heard, porque essas histórias já estão contaminadas pela percepção coletiva. O trabalho de investigação da verdade é distrair essas camadas, mas nem sempre isso é muito fácil, ainda mais quando a gente só tem acesso àquilo que nos é fornecido e não a outros materiais que ajudariam a formar uma visão mais completa sobre esse cenário. Só lembrando que quando se trata desse tipo de análise que eu estou fazendo agora com vocês, que é um quadro novo que eu comecei há pouco tempo aqui no canal, a ideia não é analisar a Larissa Manoela ou os pais dela, ou nesse caso Johnny Depp, Amber Heard. A ideia não é fazer isso. A ideia é compreender como se dá a formação de um discurso sobre uma ideia, a própria dinâmica do debate, como se dá também, como eu falei, nesse caso aqui em particular, a gente viu uma dinâmica bem interessante, né? O movimento da Larissa Manoela, a resposta da mãe e um checkmate dado pela Larissa Manoela quando ela vem e apresenta essa conversa. O fato é que esse novo elemento dessa conversa aqui, com a mãe demonstrando intolerância religiosa ou racismo religioso, como se preferir chamar, isso escala essa história e isso levou a uma representação junto ao Ministério Público. Então pode ser que a história piore bastante para Silvana Tax, de modo que ela tem que responder, inclusive criminalmente talvez, por essa história. Eu quero saber de vocês como é que vocês entendem essa história, essa fala da mãe, da Larissa Manoela, sobre
sobre os familiares, né, os parentes do noivo da filha. Como é que você percebe isso? Como é que isso atinge você? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força no canal também. Conheça o meu livro Como Vencer um Debate Tendo Razão, que está na Amazon com desconto. É uma das obras mais completas sobre argumentação e falácias lógicas no Brasil hoje. Então confira. Um forte abraço para você e se cuide. Tchau!